paz do Senhor Jesus, eu sou a diaconisa Karina da Ebenezer Jardim Floral e mais uma vez eu venho aqui trazer uma palavra de Deus para o teu coração, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28 em diante, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Nessa passagem aqui da Bíblia, nós vemos que Pedro, ele teve fé, né? Quando ele perguntou, porque ali os discípulos, eles ainda não sabiam, eles viram uma pessoa vindo sobre o mar, mas eles não sabiam que era Jesus, eles não conseguiam enxergar, estava de noite. E Pedro falou, né? Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Pedro ali, ele demonstrou o quê? Que ele tinha fé. Pedro ali, ele já mostrou que ele conhecia o poder de Jesus, porque se Jesus falasse venha, ele não iria afundar. Então, Pedro tomou a posição e foi, né? Teve a pergunta, porque teve uma atitude de fé e foi até Jesus. Só que no meio dessa caminhada, dessa pequena caminhada entre o barco e Jesus, veio um vento. E Pedro ali duvidou, Pedro ali temeu aquele vento. Pedro ali ficou preocupado, ficou desesperado e começou a afundar. Pedro, naquele momento, esqueceu com quem ele estava. Ele esqueceu quem foi que colocou ele sobre as águas. E naquele momento ele olhou para o vento e não olhou para Jesus e começou a afundar. Então, o que nós entendemos disso? Que nós devemos olhar para Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, quando nós temos fé e seguramos essa fé, guardamos essa fé no nosso coração, nós não vamos perecer. Porque muitas vezes nós começamos certo na caminhada, mas começamos a olhar para o vento, começamos a olhar para a pandemia, começamos a olhar para o desemprego, começamos a olhar para a saúde debilitada, começamos a olhar para tantos problemas, divergências familiares, problemas no casamento, problemas com o filho. Começamos a olhar para tantas coisas e esquecemos de olhar para Jesus, e é aí que começamos a perecer. Mas aqui Pedro também nos ensina, porque novamente ele pediu para Jesus, ele pediu socorro para Jesus, e Jesus o tomou pela mão e o colocou de volta. Então, também aprendemos com Pedro que mesmo que a gente, por algum momento, deixe de olhar para Jesus, por algum momento a gente só olhe para os nossos problemas, mesmo se isso acontecer, se você novamente pedir ajuda para Jesus, Ele está disposto a te resgatar, Ele está disposto a te levantar. Amém? Então, que possamos entender aqui, com essa passagem, com as atitudes de Pedro, a atitude certa, a atitude errada, colocamos em práticas nas nossas vidas para que possamos fazer o mesmo, olhar para Jesus, pedir socorro para Jesus, porque Ele tudo pode. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.